Olá, internautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Professor José Geraldo, como todo mundo já conhece, ele é ex-reitor da Universidade de Brasília, a UNB. Ele é titular da Faculdade de Direito, também da UNB, e coordena o grupo de estudos O Direito Achado na Rua. E a gente conversa toda quarta-feira, e hoje nós vamos falar, hoje é o dia do jornalista, e a gente vai falar porque o grupo de estudos, o Direito Achado na Rua, tem uma vertente aí na questão da comunicação, inclusive Olha olha aí o livro, Introdução Crítica ao Direito à Comunicação e Informação. Então, é um estudo muito importante. Esse livro é um dos resultados, mas existem muitos pesquisadores que atuam nessa área. E como hoje é o dia do jornalista, a gente escolheu esse tema para falar. E bom dia, professor José Geraldo. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bem, parabéns pelo Dia do Jornalista, né? É uma profissão fundamental para a democracia, né? A tal ponto que a liberdade de expressão, dirigida inclusive aos meios de comunicação e à atividade do jornalismo, é um dos artigos mais celebrados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O artigo 19, que, inclusive, serve de denominação a um importante coletivo de defesa da liberdade de expressão formado sobre a base da agregação de jornalistas e profissionais dos meios de comunicação. O artigo 19 é uma ONG de defesa da liberdade de expressão. Nesse livro que eu mencionei agora, eles têm uma participação. E o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz exatamente o seguinte: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. Mas é claro que o jornalismo é muito anterior a esse dispositivo e é a sua saga, a sua trajetória que vai consolidar esse valor reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora atualmente isso esteja em bastante condição crítica, sabe que é uma das profissões mais vitimadas nas ameaças e na realização de execuções no mundo de jornalistas, né? Das que mais sofrem atentados e violação de seu direito à vida no mundo. É uma das profissões mais alcançadas, mais atingidas pela ignorância, pelo obscurantismo, né? E hoje em dia há uma discussão muito grande porque a política está permeada por uma interferência dos meios de comunicação e a função e o papel do jornalista estão em causa, né? Estão em debate. Exato, exato. Inclusive no Brasil, o senhor mencionou a perseguição, né? Inclusive mortes. Inclusive no Brasil tem, né? É um dos países que tem mais perseguição a jornalistas. Mas, professor, eu queria dividir nossa conversa em dois pontos. O primeiro, a gente falar sobre o que o senhor mencionou aí por último, que é o papel da mídia, né, da imprensa, sobretudo a chamada grande imprensa, a mídia comercial, que se refere, nesse processo de retrocesso que o Brasil vem vivendo pelo menos nos últimos cinco anos, né? Com o golpe de 16, e aí a implantação do fascismo que a gente está vivendo, né? O papel dessa imprensa como linha auxiliar na luta ideológica, né? A favor dos poderosos, né? Registrar como um profissional, professor, que em sua grande maioria, os jornalistas são esses baluartes da luta pela liberdade, pela democracia. Mas a gente não pode deixar de pontuar também que muitos jornalistas se serviram, né, de capachos aos interesses
dos grandiosos, né? A gente acompanhou isso muito escancaradamente em todo o processo de cobertura aí do golpe, da perseguição a Lula e outras posições que a grande mídia teve e que foram compradas, abraçadas, né, por profissionais que, ao meu ver, são, no mínimo, inescrupulosos, né? Queria que o senhor comentasse um pouco o papel da mídia aí nesse processo todo, que o senhor acompanhou muito bem. Em primeiro lugar, manter sempre aquela percepção que você indicou, né, da função e da relevância do trabalho do jornalismo, né, e do papel da mídia, né? Marx dizia que a imprensa é o cão de guarda da democracia. E insuspeito, porque ele teve muitas tensões decorrentes, seja da sua pena, que era muito crítica, seja pelo fato de que é, envolveu-se em muitas questões, inclusive judiciais, a partir da condição do exercício da função de jornalismo, né? Mas nunca perdeu de vista o horizonte da relevância democrática da imprensa, sobretudo para a democracia, né? Nesse aspecto que você levantou, e que eu, inclusive, já escrevi, já mencionei em diálogo com você em outras oportunidades, a situação que nós estamos vivendo no Brasil e que se desencadeia a partir de 2016, no que eu mesmo já chamei de golpe, né? Não é o golpe de quartelada, né? Mas é o golpe no desenho escrito na ciência política, como a gente aprendeu a compreender essa atividade lendo, por exemplo, Vitor Hugo, A História de um Crime, ou o próprio Marx e o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Que é o uso do sistema formal do processo político para destituir as atribuições da ação política no interesse de um grupo ou de uma facção, como aconteceu no Brasil, que se usou a Constituição contra a Constituição para artificialmente produzir uma tese de impeachment e, com isso, afastar uma presidência da República, não porque ela tenha crime de responsabilidade a ser tipificado, mas porque perdeu a sua base social e perdeu a sua capacidade de manter a coesão na política. E eu tenho dito que, nesse processo, 3 elementos foram fundamentais para que o golpe se consumasse. Um foi a ação parlamentar que produziu a condução do impeachment, não foi isolada, porque teve a participação do judiciário. Quem preside o processo de impeachment é o presidente do Supremo, não é isso? E nessa condição não levantou nenhum óbice, por exemplo, que revelasse a falácia do processo parlamentar de impeachment, né? Mas o próprio judiciário teve um papel importante nisso, e basta ver que, ultimamente, o descalabro do que foi o concurso do judiciário está expresso nessa ação chamada de lawfare, né? Que teve, sobretudo, na Justiça de Curitiba, na 13ª Vara Federal, e o Ministério Público Local, na Operação Lava Jato, né? Uma das suas faces mais interferentes, que resultou em retirar da ação política a candidatura mais forte, que tinha mais base social, né? E que manteve essa candidatura afastada com prisão também ilegal por mais de 500 dias. E agora o processo está sendo anulado, a autoridade judicial está sendo qualificada como suspeita, né? Mas um terceiro fator foi fundamental para isso, que foi o fator meios de comunicação, grande mídia. E o uso da mídia nova, que é a mídia independente, né? Que é formada por custeio de diferentes fontes e que construiu a narrativa que permitiu o impeachment.
construiu a narrativa na televisão, mobilizando, transformando o país num grande Big Brother, distinguindo as mobilizações com a criminalização de umas e exaltação de outras, com aquele simbólico de nacionalismo, de verde-amarelismo, né? Mas também construiu uma narrativa nos editoriais, no modo como interferiu no processo político, qualificando, desqualificando candidaturas, ajustando os seus principais quadros, os mais convincentes, os com mais capacidade de comunicação, para criminalizar o processo da política, né? Os símbolos, as imagens, as expressões, os bordões, né? E, sobretudo, as fake news, né? As fake news que foram altamente difundidas pelos meios de comunicação. Os grandes meios estão inseridos na dinâmica do econômico e, portanto, são grandes proprietários, estão associados à modelagem que promoveu o golpe, que é a modelagem do modelo neoliberal. Eles se associam, alguns são, inclusive, dublês de investidores, né? E participam dos jogos de bolsa e das relações, vamos dizer assim, associadas, né? De disputa do orçamento público, né? Imagine que foram os meios de comunicação, esses grandes meios, que fizeram a Bolsa oscilar, a Petrobras ser desvalorizada, né? Os ativos serem aviltados para efeito de, no simbólico, acelerar o processo de privatização e de afastamento do Estado, né? do ativismo econômico. Mas também naquilo que se chama meios alternativos, né? O capital financiou a produção de vários grupos que foram muito responsáveis pelo incremento das chamadas fake news. Aliás, o Papa Francisco denunciou isso numa das suas locuções. Mostrou que como se opera a produção de fake news para mobilizar julgamentos que começam no social, terminam no judicial e afetam as biografias políticas, as alternativas políticas que dialoguem ou tenham referência no programa social que a sociedade organiza pelos seus meios organizados, né? Agora, também nesse campo se permitiu, né, produzir uma mídia alternativa independente, que é um espaço de disputa de um lugar democrático e de um lugar que recupere o valor, vamos dizer assim, o valor moral, o valor ético de um jornalismo comprometido com a democracia, com os direitos humanos e com o direito de informar e de ser informado, como está definido na nossa Constituição, né? Se nós olharmos a nossa Constituição, é assim que a comunicação está definida e é assim que se pensa um modo de regular a atividade dos meios de comunicação, públicos ou privados, não é isso? Exatamente. Professor, vamos passar para a segunda parte, então, que eu acho que é muito interessante o trabalho do Grupo de Estudos do Direito Achado na Rua, e com essa vertente da comunicação, né? Isso comentasse como que se desenvolve esse trabalho do direito achado na rua, nessa questão da comunicação. O Direito Achado na Rua, sabemos, não é um programa de reflexão sobre o jurídico, com a concepção de que o direito não é estatal, é social. O Estado, no máximo, declara direito, mas o direito é produzido no social. E ele é instituinte de novas sociabilidades e da emancipação no sentido pleno do termo, né? Essa semana tivemos
a exposição aqui no nosso programa da professora Ludmila Correia sobre a questão manicomial, e ela explicou muito bem esse processo de mediação do direito achado na rua para traduzir em termos institucionais esse movimento que vem do social e que se consolida nas instituições. O direito está nessas práticas, não necessariamente nas leis, por isso que ela terminou o programa dela dizendo que a conquista de uma boa lei não significa a realização do direito, significa a abertura de um protocolo para a continuidade da concretização do direito conquistado e expandido, né? Então, no projeto Direito Achado na Rua, nós dialogamos com os movimentos sociais para compreender as suas agendas, as suas pautas legítimas, não é isso? Aquelas que não signifiquem demandas corporativas de apropriação do normativo para seus fins segregados, especiais, mas que carreguem demandas de universalização. Quando o movimento sindical pede um salário emergencial, uma renda básica emergencial, não está pedindo para salvaguardar o interesse do trabalhador, mas de toda a sociedade, inclusive do mercado, para efeito da dinâmica da economia. Né? Não é uma demanda corporativa, mas é uma reivindicação que vai para o parlamento para ser transformada em lei. Então, no projeto Direito Achado na Rua, nós trabalhamos mediações com os movimentos sociais para identificar essas demandas, para valorizar o espaço social em que elas se constituem, para ver sua legitimidade, para identificar as subjetividades que se organizam para que tenham titularidade legítima, os sujeitos coletivos, né? Que são fortes na mediação transformadora da realidade, mas também para estabelecer as categorias que vão sendo constituídas a partir dos discursos de reivindicação, mas depois pela designação dos elementos que tornam essas categorias institutos do jurídico. Por exemplo, direito à moradia, né? Vem lá das lutas sociais por habitação, não tinha na norma, foram as mobilizações sociais que levaram essas demandas para os fóruns, onde se discutia cidade, urbanismo, chegaram aos fóruns internacionais e na grande conferência de Istambul, ali naquelas reuniões dos anos 1990, o direito de moradia se tornou um direito reconhecido internacionalmente e voltou para a nossa Constituição, também por mediação da sociedade. Então, no projeto Direito Achado na Rua, os nossos pesquisadores vão organizando esses temas, as agendas, as interlocuções, e criando um programa de reflexão que devolva ao social, sob forma conceitual, sob forma teórica, as representações que eles trabalham no cotidiano das suas lutas sociais. Então, nós temos um programa que hoje se instala numa série de estudos que vão formando volumes formadores. Introdução crítica ao direito, introdução crítica ao direito do trabalho, introdução crítica ao direito agrário, introdução crítica ao direito à saúde, introdução crítica ao direito das mulheres, introdução crítica à justiça de transição, este que mencionamos agora, introdução crítica à comunicação e à informação, né? E está sendo publicado este mês o 10º volume, Introdução Crítica ao Direito como Liberdade. Porque o direito é liberdade, não é restrição. São os princípios de uma legítima organização social da liberdade, ou ainda mais. Né? O volume 8, o Direito à Comunicação e Informação, foi uma ação de cooperação entre a Faculdade de Direito e a Faculdade de Comunicação da UNB. Nós criamos um curso com professores dos dois programas, com uma agenda trabalhando todas essas questões, a construção social do direito à comunicação e informação, como a comunicação e informação se transformar em direitos fundamentais, como isso vai demarcando princípios que são
estandartizados nas decisões das cortes internacionais e na organização com as comunidades até entrar na Constituição e nas leis, não é isso? E, ao fim deste curso, um semestre, nós organizamos o volume que dialoga com todos os interlocutores desse campo, né? E tem uma capitulação, né, que vai desde conceitos básicos até a complexidade dos grandes temas, né, como é que, por exemplo, se discute na Constituição a legitimidade do direito à comunicação e à informação, uma questão em debate, né, porque envolve sociedade, Estado, organizações da sociedade civil, né? É isso, o curso e o nosso vínculo, né? Sempre nessa linha, né, de que é tenso, por exemplo, nesse momento, pessoalmente, eu integro uma mobilização de sociedade civil chamado Amigos do Nassif. O jornalista Luiz Nassif, que, como você, tem um blog de comunicação independente, tem que disputar no social apoio para poder existir, porque não tem verbas governamentais, né? E, pelo contrário, faz parte daquele rol de ação de comunicação que vive a ameaça ou o que os próprios organismos internacionais já chamaram de assédio ao jornalismo, à atividade do jornalismo. Assédio que vai desde movimentos de sabotagem, de criminalização, a jornalistas que receberam, por exemplo, ações judiciais distribuídas no Brasil inteiro. Por exemplo, aquela jornalista Lobato, que fez uma matéria sobre como são constituídos os fundos, as rendas das igrejas pentecostais, né? Ela recebeu ações judiciais de pastores distribuídas no Brasil inteiro, o que acabou impedindo a sua capacidade de exercitar a sua profissão, de subsistir, teve que se aposentar, né? Porque tinha que estar em N lugares ao mesmo tempo e responder com recursos financeiros, indenizações, né? Felizmente, ela vem ganhando todas as ações, mas imagine o grau de dificuldade que isso representou para a sua vida. Para o Nassif, a mesma coisa, por conta de matérias que são matérias críticas, que desvendam a trama ocultada nas interlocuções sociedade-governo, grupos econômicos, né? E esse mecanismo passa pelo uso, vamos dizer assim, não esclarecido do judiciário, ou intencional, né, que se presta esse trabalho de produzir a inibição ao sistema de comunicação e informação. Por isso que as cortes internacionais já decidiram que isso é assédio, e por isso que formamos esses coletivos de amizade para fazer petições, para fazer debates, para nos dirigirmos aos coletivos e aos grupos institucionais de legislação e judiciais, para mostrar que isso precisa ter como, ter um limite e é necessário restaurar a liberdade de comunicação como um bem fundamental. Professor, para a gente finalizar rapidinho, a gente está com um preso político no nosso país, que é o Rodrigo Pilha. Sim, aqui de Brasília. Exatamente, e que ontem se confirmou que a justiça, o juiz, determinou que ele continue preso. Ele foi processado por desacato, que é uma questão que não cabe o tipo de punição que ele está tendo, e na análise de muita gente, inclusive na minha, é que é uma perseguição política e uma tentativa de inibir que os demais militantes, né, possam se manifestar contra as arbitrariedades em geral e contra esse governo genocida. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa situação do Pilha. Sabe, né? Em autoritarismos de governo, as
ações de enfrentamento aos adversários vai num crescendo, né? O símbolo disso entre nós é o próprio do jornalista, que é o Vladimir Herzog, né? Grande exemplo disso. Né? Que, como todos os jornalistas de um determinado tempo, passou pelo processo da censura, sofremos atentados às bancas que distribuíam jornais críticos alternativos, e chega a ser a tortura e o assassinato político, né? Nos autoritarismos é assim, e a máquina é articulada para cumprir esse objetivo de contenção, de inibição, de restrição, de impedimento e de eliminação da objeção política. Os dois setores que estão sendo mais atingidos nesse momento são os setores universitários, a ação de interferência. Ontem participei de um debate na Comissão de Educação da Câmara sobre o tema da autonomia universitária e da liberdade de ensinar, liberdade de cátedra, que é próxima da liberdade de expressão, não é isso? E no caso do Pilha, é o mesmo, é uma escolha seletiva. Vê? Hoje, no Brasil, 70% das pessoas têm críticas, têm objeção. 70%, né, pelas estatísticas e pelo grau de fidelidade que se mede em relação ao apoio que a liderança política tem, ou a rejeição que ela tem, né? Mas alguns são militantes por conta da sua trajetória de vida, atuam nos espaços públicos, proclamam, fazem faixas, manifestações, todos os direitos assegurados na Constituição, todos os direitos. E também qualificam, tipificam, do ponto de vista social, as condutas dos sujeitos, né? Esses dias vi um artigo num jornal grande, em que o artigo era junção de palavras, era um verdadeiro dicionário analógico, como o do professor Antônio Ferreira, aqui de Goiás Velho, que é o principal dicionário analógico da língua portuguesa, né? Sérgio Buarque usava, Chico Buarque usa, né? Parecia o dicionário dele, um conjunto de palavras. O artigo era o rol de palavras que traduzem o imaginário do social em relação ao dirigente que está no país. Uma delas é essa que o Pilha disse lá no seu evento, né? Na sua participação. Então, é o chamado bode expiatório social, né? Ele tem função sacrificial para que os demais se comportem, se ajustem, se intimidem. Claro que o efeito é sempre paradoxal, porque essas expressões se tornam símbolos das lutas de resistência e das lutas. O Pilha está pagando um preço de sacrifício pessoal por algum tempo. Ainda não chegamos ao momento daquela fase que Herzog viveu, né? Espero que não cheguemos, né? Antes consigamos desmantelar o aparato que está se montando, né? Mas nessa etapa de intimidação ele está sendo sacrificado, porém ele está sendo símbolo. E o efeito é paradoxal, porque em torno dele se discute a função da justiça, o papel do judiciário, a atribuição do direito, o abuso de poder e a caducidade de muitas funções que na legislação se prestam ao arbítrio, como, por exemplo, desacato. Os tribunais já não admitem mais a aplicação da figura do desacato, já não admitem mais. Né? Porque, né, professor, com muita frequência, o desacato ele antecede a um abuso de autoridade, né? Ele já é um abuso de autoridade, porque a autoridade não pode ser hierárquica em relação ao cidadão. Ela tem que exercitar a dimensão do atendimento ou não às funções e às franquias legais. Né? O agente é sempre um instrumento que cumpre ou não cumpre e indica as ações que, no processo, vão ser tipificadas ou não. Né?
Mas, geralmente, o desacato é a resposta a um abuso, já que lhe deu causa. É a reação natural de alguém que se sente constrangido, indignado injustamente. Como lembrava o Camus no seu livro O Homem Revoltado, a revolta é sempre constituída pelo núcleo de injustiça que está presente. E quando alguém revela pela revolta que está sendo injustiçado, quem produz a injustiça vai dizer que desacatou, né? Os tribunais não estão mais admitindo o emprego desse tipo da legislação de policial, né? do poder de polícia, né? Já não estão admitindo esse tipo no exercício do poder de polícia, né? Então, o Pilha está passando um período, mas eu sei que tem uma grande mobilização em torno dele, não vai poder permanecer isso por muito tempo. Penso que há bons advogados que o estão acompanhando, né? Mas ele já está se tornando uma referência de que no social algo não vai bem e que quando um governante começa a precisar valer-se de instrumentos contundentes para poder se manter na liderança, é porque ele já perdeu a sua legitimidade, né? Como dizia Gramsci, com baionetas se pode se fazer tudo, mas ninguém fica permanentemente sentado nelas, não é isso? Ou porque se empala, ou porque não se legitima. E é preciso convencer, é preciso legitimar-se no simbólico. E essa é uma tarefa que está sendo muito difícil na liderança atual se concretizar, né? Exatamente, deste governo aí. Infelizmente, está demorando um pouco, porque alguns meios de comunicação ainda disfarçam o que é desmando em, vamos dizer assim, um estilo. Né? Não é um estilo, é uma incapacidade de governar mesmo. Exatamente. Ou projeto político genocida mesmo, né? O projeto político. Pode ser. Pode ser da necropolítica, né? Dramaticamente né? Porque, mas é insensato, porque, veja você, basta comparar o número de mortos atuais com o número de nascidos e vai cobrar isso mais adiante. No mesmo período, os que morrem e os que nascem, veja o que isso representará de desequilíbrio social e econômico para o país no futuro próximo. Então, é um processo genocida, mas é aquele processo genocida em que você toma do próprio remédio que está aplicando, ou seja, serra o galho no qual está sentado, não é isso? Exato. Está cavando a própria sepultura também. Exato, exatamente. Pessoal, muito obrigado por esse momento, né? As nossas quarta-feiras, e a gente vai programar como vai ser o nosso tema da quarta-feira que vem. Saber se o senhor vai estar com a gente ou se vai indicar uma outra pessoa do... Eu queria sugerir o professor Eduardo Lemos, que é nosso colega de pesquisa, aliás, o presidente da Comissão Justiça e Paz aqui de Brasília. Maravilha, ótimo. E trabalha alguns temas importantes. Um deles é o lawfare. Isso. Ele sistematizou todo o processo de lawfare nas características dos eventos recentes, mas também na generalidade do que ele representa. Ele estuda com muito interesse a questão prisional, então ele tem estudos muito interessantes sobre o que é a tragédia do sistema penitenciário brasileiro. Tem pesquisa, tem livros sobre o assunto. Eu acho que ele podia ser o próximo com o tema, talvez, do lawfare. O que você acha? Ótimo, perfeito. Muito pertinente. Podemos acertar? Podemos combinar? Podemos combinar. Está combinado, então. Tá bom. Muito obrigado, então. Tá? Um bom dia de novo, professor. E você viu que o Boaventura mandou, o Boaventura Souza Santos, uma nota, né? Então, a gente... E mencionou literalmente
literalmente TV 61, né? TV 61, exatamente. Nós ficamos aqui muito orgulhosos, muito felizes com a menção do professor. Já entrevistei o professor em outra ocasião, que aliás, foi o senhor que intermediou a entrevista, foi uma entrevista muito boa, e eu espero a gente poder também fazer outra Como entrevista. ele escreve em todo o número do Direito Achado na Rua, ele escreve em todo o número, ele é do coletivo Direito Achado na Rua. Quem sabe a gente programa uma entrevista em breve. Aliás, eu mandei dizer a ele, é um espaço importante, sempre que quiser fazer alguma locução, alguma manifestação importante, o João já lhe entrevistou, poderá lhe entrevistar de novo. Maravilha. Vamos entrevistá-lo. Muito obrigado, professor. Um grande abraço para o senhor. E parabéns pelo Dia do Jornalista e a toda a sua equipe, viu, ao seu programa e aos seus colegas de profissão. Obrigado, professor. E também registrar que na história do jornalismo ela começou muito com os advogados. Então, assim, os primeiros jornalistas, os primeiros grandes jornalistas foram advogados. Esse é um registro. Gente do porte de um Emílio Zola, não é isso? Também isso, perfeito. Não tem exemplo melhor do que esse. Principalmente no momento desse. Exatamente. Que está faltando para dizer j'accuse. Está faltando para dizer j'accuse, né? Sim. Eu acuso, né? Então, está precisando o Zola no jornalismo para dizer j'accuse, eu acuso, não é isso? Exatamente. Valeu, professor. Muito bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa não tem mais... Vai vincular qualquer hora, na hora que alguém for assistir, né? Então, Exatamente. Aquele abraço. Aquele abraço.